Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre a aposentadoria do autônomo. Aparece no QNIS como contribuinte individual, mas é a pessoa que presta serviços para alguém ou então tem a própria empresa. Vou explicar para vocês a forma de contribuição, os direitos que você possui e também algumas dicas para quando você for pedir o seu benefício não ter nenhuma surpresa na análise que será feita pelo INSS. Mas antes de tudo, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos para que todo mundo fique por dentro de como funciona a aposentadoria do autônomo. E não se esqueça que tem e-book, deixei lá embaixo na descrição do vídeo qual que é o link para você acessar e entender certinho como que funciona. Meu nome é Gabriela Lopes, sou advogada, especialista em direito previdenciário. Estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Então vamos lá, o trabalhador autônomo é aquele que presta serviços para alguém com vínculo ou sem vínculo empregatício ou então que possui a própria empresa. Neste caso que possui a própria empresa, entra o MEI, entra quem possui sociedade, entra quem possui microempresa, empresa de pequeno porte ou então as grandes empresas que têm vários sócios incluídos. Também entra aquele autônomo que paga o próprio carnezinho mensalmente ou então que até possui uma empresa, mas uma empresa menor e faz os seus recolhimentos através da guia GPS. O importante é que o autônomo é obrigado a efetuar o próprio recolhimento e isso gera alguns reflexos diferentes da pessoa que é empregado. Porque no caso do empregado, quem retém o INSS e repassa essa parte da contribuição para o INSS é a própria empresa. Então, qualquer falha que aconteça nesse ponto, a obrigação como era da empresa não pode prejudicar o empregado. Agora o autônomo ele já paga o próprio INSS, seja pagando o próprio carnezinho ou a própria guia GPS, ou então juntamente com o salário dos funcionários na guia da empresa. Então, se o autônomo não efetuou o recolhimento da empresa, não efetuou o pagamento do INSS dele e dos funcionários, não vai prejudicar os funcionários, mas prejudicaria o próprio INSS. Agora, se não efetuou o pagamento do carnezinho, também não vai contar como tempo de contribuição, não conta como carência e o valor desse mês não entra no cálculo do seu benefício. Então tem que ter cuidado. O autônomo efetua o próprio recolhimento e se não efetuar vai ser prejudicado com isso no momento da sua aposentadoria. Inclusive, quando paga em atraso o próprio INSS, gera reflexos também. Mas tem como corrigir tudo isso e eu vou explicar para vocês como que funciona. De início, o autônomo, quando ele está incluído na GFIP da empresa, na folha de pagamentos, é retido dele o valor de 11% sobre a sua remuneração. Então, se você é sócio ou então presta serviço para alguma empresa, você vai estar incluído na folha de pagamento e se você for sócio, desde que tenha retirado de Prolabore e sobre o Prolabore tenha retenção de INSS. Se não tiver Prolabore e você tiver somente participação nos lucros, você tem que recolher INSS de outra forma. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é que quando você presta serviço para alguém, retém 11%. Mas o fato de você prestar serviços para alguém ou então estar incluído no Prolabore da empresa faz com que o INSS que você recolheu te garanta todos os direitos perante a Previdência Social, aposentadorias, benefícios por incapacidade, todas as modalidades, desde que cumpra a carência mínima. Agora, se você paga o próprio carnê, tem que ter cuidado. Tem 3 formas de pagar o próprio carnê, retendo 20%, 11% ou 5%. Tanto facultativo quanto autônomo caem nessa divisão. Se você paga seu INSS sobre 20%, te garante todos os direitos da Previdência. Se você recolhe sobre 11% ou sobre 5%, você já não tem direito mais de aposentar por tempo de contribuição. Então você pode aposentar por idade, pode receber um benefício por incapacidade, inclusive a aposentadoria por invalidez, mas não pode aposentar por tempo de contribuição. E aí que está uma grande diferença. Muitas pessoas sempre recolhem sobre 11% ou 5% e vão lá pedir aposentadoria por tempo de contribuição. O INSS de início não vai te conceder, a não ser que você peça para complementar essas contribuições. Então, se você, homem, teve 30 anos de tempo de contribuição certinho, sobre 20%, e 5 anos de tempo de contribuição sobre 11%, você vai ter que complementar esses 5 anos de 11% para 20%, ou seja, pagando 9% durante esses 5 anos, para que ele entre na contagem do tempo de contribuição e assim complete 35 anos mínimos para aposentar.
é uma opção incluir ou não essa complementação no seu requerimento do benefício. A partir do momento que você complementa, esse tempo entra na contagem de tempo de contribuição e você vai poder aposentar por tempo de contribuição. Agora, se a aposentadoria for por idade, não precisa fazer essa complementação, nada precisa ser realizado desde que os recolhimentos estejam lá constando no seu CNIS. No momento do requerimento da sua aposentadoria, você também precisa analisar o CNIS se consta algum indicador de extemporaneidade. Extemporaneidade é quando o recolhimento foi efetuado em atraso, ou quando você efetuou o próprio recolhimento em atraso do carnê, ou então quando a empresa que é responsável pelo seu recolhimento também pagou em atraso o INSS. Neste caso, o INSS, de forma administrativa, na primeira análise de seu benefício, vai pedir que você comprove que exerceu atividade neste período. Se você é sócio de uma empresa, não basta juntar o contrato social, tem que ter outros comprovantes daquela época que está constando a extemporaneidade, demonstrando que você efetivamente trabalhou. Então pode ser, por exemplo, o ISS, que demonstra que a sua empresa estava ativa e que você estava prestando serviços, notas fiscais emitidas na época, documentos com a sua assinatura, alvará de funcionamento da empresa, se você for um microempreendedor, ou então outros diversos documentos. No meu caso, por exemplo, sendo advogada, eu poderia comprovar a extemporaneidade de algum recolhimento com contratos assinados com meus clientes, com imposto de renda, com o pagamento do ISS que é necessário, com andamento de processos na época em que conste a minha assinatura, ou até com a própria carteirinha da OAB, mostrando que eu estava efetivamente exercendo uma atividade. E aí, comprovando a atividade, comprovando o recolhimento que já está lá, tudo certo, o INSS tem que considerar esse período. Ocorre que muitas vezes a pessoa não possui esse tipo de comprovante e no Poder Judiciário, aí já é um segundo momento, você consegue considerar todas essas contribuições, ainda que conste extemporaneidade, desde que você tenha um início de prova material. Aí talvez o contrato social baste, dependendo do juiz que for analisar a sua situação. O importante do contribuinte individual, principalmente o que paga o próprio carnê, que paga a própria contribuição, ou através do carnê ou através da guia GPS, é que a primeira contribuição precisa estar em dia. Então, se todas as suas contribuições estiverem em atraso, elas não serão consideradas. É considerada a partir da primeira em dia. Depois da primeira em dia, todas as outras podem estar em atraso. E aí surge a possibilidade de indenizar os períodos que estão faltando. Para que seja possível indenizar, a primeira tem que estar em dia. Então você efetuou um recolhimento lá em 1995 em dia e depois efetuou mais um recolhimento. Todas as lacunas que tiver no seu benefício é possível você contribuir, desde que no INSS comprove a atividade ou então comprove a atividade depois no Poder Judiciário, com testemunhas, enfim. O importante é que a primeira esteja em dia e a partir daí você pode efetuar vários recolhimentos após, ainda que em atraso. E isso salva muitas pessoas para que caia na regra antiga antes da reforma da Previdência. Mas lembre-se sempre, primeira tem que estar em dia. Se a primeira estiver em dia, os últimos 5 anos você consegue gerar no próprio site do INSS. Agora, se for mais de 5 anos, você tem que pedir para indenizar. E quem gera essa guia de indenização também é o próprio INSS. Você não consegue gerar essa guia de indenização e o valor da indenização é diferente do valor da contribuição mensal. Às vezes sai um pouquinho mais caro. Como o INSS exige de você o comprovante do exercício da atividade, o ideal é no momento da sua aposentadoria, no momento do requerimento, pedir para indenizar essas contribuições e não realizar isso antecipadamente, porque o fato de realizar antecipadamente pode ser que no momento da aposentadoria não seja considerado. Então, o ideal é que, no momento da aposentadoria, para que não precise para o Poder Judiciário, peça a indenização e junte os comprovantes do exercício da atividade do período que você quer indenizar. E aí vai dar tudo certo, o INSS vai entender que realmente você tem o direito de indenizar porque a primeira está em dia, você tem comprovantes do exercício da atividade, só falta gerar a guia. E aí dá tudo certo, você aposenta, incluindo esse novo tempo de contribuição. E a última dica para quem paga carnê é que geralmente os carnês mais antigos, de 1970, 1980, não constam sempre no sistema da INSS. O ideal é no momento que você for aposentar, conferir se esses carnês constam lá. Se não constar, pode ser que estejam em microfichas,
mas nem sempre. O ideal é você ter esses carnezinhos, procurar aí na sua casa e deixar bem guardado se você tem recolhimentos antigos. Muitas vezes as pessoas perdem esses carnês e não tem como considerar, não tem como provar que você pagou aqueles carnês. Desde 2003, essa questão está mais fácil de comprovar na INSS, geralmente os carnezinhos estão lá. Mas antes disso, é muito raro estar constando mês a mês certinho no CNIS. Então você tem que conferir o CNIS, uma coisa que eu sempre digo aqui para vocês, confiram o CNIS, que são as informações que o INSS tem de você. No momento da aposentadoria, se estiver faltando, se tiver intervalos entre recolhimentos e pode ser que você tenha efetuado o pagamento do carnezinho, você precisa comprovar. É muito comum constar, por exemplo, o recolhimento de janeiro, fevereiro, março, pula abril e começa em maio. Quando é 1 ou 2 meses, geralmente o carnezinho está pago. É falha do sistema do INSS que não o reconheceu. Agora, se tiver 2, 3 anos de intervalo, aí pode ser sim que você realmente não tenha efetuado o pagamento, mas vai de caso a caso. Então, guarde o carnê, junte todos os comprovantes no momento de aposentar, para não precisar ir para uma segunda instância ou para a justiça, junte comprovantes de que exerceu atividade nos períodos de extemporaneidade, que aí o seu benefício vai dar tudo certo, vai ser concedido sem nenhum problema. Então por hoje é isso, vejo vocês então na próxima quarta com novas dicas. Até lá!